Lembre-se de que há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Bem-vindos a Marco do Percurso. Eu sou Lucas, mas hoje eu serei Quote. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Duas horas depois, cheguei ao Cavos, lutando com acidez no estômago e subindo no palco de um teatro vazio. O aposento estava às escuras, exceto pelo amplo círculo de luz que abrigava a mesa dos professores. Andei até a borda dessa luz e esperei. Aos poucos, os 9 professores pararam de falar uns com os outros e se viraram para mim. Estavam sentados diante de uma mesa enorme em forma de meia-lua. Era elevada de modo que, mesmo sentados, eles me olhavam de cima. Eram homens de aparência séria, cuja idade variava de madura a avançada. Houve um longo momento de silêncio, até o sujeito sentado no centro fazer sinal para que eu me aproximasse. Calculei que seria o reitor. Venha até onde eu possa vê-lo. Assim está bom. Olá, como é seu nome, menino? Quote, senhor. E por que está aqui? Quero frequentar a universidade. Quero ser arcanista. Olhei para cada um deles. Alguns pareceram achar aquilo divertido. Nenhum se mostrou particularmente surpreso. Você está ciente de que a universidade é para a continuação dos estudos, não para o começo deles, não? Sim, senhor reitor. Eu sei. Muito bem. Posso ver sua carta de apresentação? Receio não tê-la, senhor. Ela é absolutamente necessária? É costume haver um patrono, de preferência um arcanista. A carta dele nos diz o que você sabe, suas áreas de excelência e seus pontos fracos. O arcanista com quem estudei se chama Abent, senhor. Mas ele nunca me deu uma carta de apresentação. Posso anunciá-la para o senhor, eu mesmo? O reitor meneou a cabeça com ar sério. Infelizmente não temos como saber se você realmente estudou com o arcanista, sem dispormos de algum tipo de comprovação. Tem alguma coisa que possa corroborar sua história? Algum outro tipo de correspondência? Ele me deu um livro antes de seguirmos caminhos separados, senhor. Dedicou-o a mim e assinou seu nome. Haha, isso deve convir perfeitamente. Está aí com você? Não. Tive que penhorá-lo em Tarbian. Sentado à esquerda do reitor, Remy, o retórico mor, fez um barulho enojado diante de meu comentário, o que lhe rendeu um olhar irritado do primeiro. Ora vamos, Herma. É óbvio que esse garoto está mentindo. Tem assuntos mais importantes de que cuidar esta tarde. O reitor lançou-lhe um olhar sumamente irritado. Não lhe dei permissão para falar, mestre Remy. O reitor virou-se novamente para mim, e então seu olhar captou um movimento de um dos outros professores. Sim, mestre Lorraine? Como se chama o livro? Retórica e Lógica, senhor. E onde você o empenhou? Na livraria Restauração, na Praça Praieira. Partirei amanhã para Tarbean, a fim de buscar materiais necessários para o próximo período letivo. Se o livro estiver lá, eu o trarei de volta. Então a questão da afirmação do menino poderá ser resolvida. Obrigado, mestre Lorraine. Muito bem, então. O que nos diria a carta de Abent se ele a tivesse escrito? Ele diria que sei de cor as primeiras 90 conexões por simpatia, que se fazer destilação dupla, titulação, calcificação, sublimação e soluções de precipitados, que sou versado em história, argumentação, diferentes gramáticas, medicina e geometria. O reitor fez o melhor que pôde para não aparentar que achava aquilo divertido. É uma lista e tanto. Tem certeza de que não esqueceu nada? É provável que ele também mencionasse minha idade, senhor. Quantos anos você tem, menino? Quote, senhor. Quote. 15, senhor. Houve um leve burburinho, conforme cada um dos professores fazia um pequeno gesto, trocava olhares, levantava as sobrancelhas, revirava os olhos. Remy revirou os dele para cima. Só o reitor não fez nada. E exatamente de que maneira ele mencionaria a sua idade? Ele insistiria em que os senhores a ignorassem. Houve um sopro de silêncio. O reitor respirou fundo e se recostou de novo na cadeira. Muito bem. Temos algumas perguntas para você. Gostaria de começar, mestre Brandel? Quantos grãos existem em 13 onças? 6.240.
Se eu tivesse 50 talentos de prata e os convertesse em moeda vintasiana e depois os reconvertesse, quanto teria se o Cealdimo tirasse 4% de cada vez? Comecei a fazer a laboriosa conversão entre as moedas. Depois sorri, ao perceber que ela era desnecessária. 46 talentos e 8 ocres, se ele for honesto. 46 exatos, se não for. Você tem um triângulo. Um lado tem 7 pés, o outro 3. Um ângulo tem 60 graus. Qual é o comprimento do outro lado? É o ângulo entre esses dois lados? Ele fez que sim. Fechei os olhos pelo intervalo de meia respiração e tornei a abri-los. 6 pés e 6 polegadas. Exatinhos. Está bom bastante, Mestre Erwell. Quais são as propriedades medicinais do Eléboro? Ele é anti-inflamatório, antisséptico, sedativo brando, analgésico brando, purificador do sangue. É tóxico se usado em excesso. Perigoso para mulheres gestantes. Nomeie as estruturas componentes da mão. Nomeei todos os 27 ossos em ordem alfabética. Em seguida, os músculos, do maior para o menor. Listei-os depressa, objetivamente, indicando sua localização em minha mão levantada. A rapidez e exatidão de minhas respostas os impressionaram. Alguns esconderam a admiração, outros a estamparam abertamente no rosto. A verdade é que eu precisava impressioná-los. Por minhas conversas anteriores com Ben, sabia que era preciso ter dinheiro ou inteligência para ingressar na universidade. Quanto mais se tinha de um, menos se precisava do outro. Por isso eu estava trapaceando. Infiltrara-me no cabos por uma entrada nos fundos, fazendo papel de mensageiro. Depois tinha aberto 2 fechaduras e passado mais de 1 hora assistindo a entrevistas de outros estudantes. Ouvira centenas de perguntas e milhares de respostas. Também ouvira como eram estipuladas as taxas escolares dos outros alunos. A menor delas fora de 4 talentos e 6 iotas, porém a maioria tinha sido o dobro disso. De um estudante, eles haviam cobrado mais de 30 talentos pelo bimestre. Seria mais fácil eu conseguir um pedaço da lua do que esse dinheiro. Eu tinha 2 iotas de cobra no bolso e nenhum modo de conseguir sequer um vintém entortado a mais. Por isso, precisava impressioná-los. Mais até, precisava aturdi-los com minha inteligência, deslumbrá-los. Terminei de listar os músculos da mão e ia começando a relacionar os ligamentos, quando Ariel fez um gesto para que eu me calasse e formulou a pergunta seguinte. Quando se deve sangrar um paciente? Quando se quer que ele morra? Mestre Lorien? Quem foi o primeiro rei declarado de Tarvintas? Postumamente, Feida Calante. Caso contrário, seria seu irmão, Jarvis. Por que o Império Aturense desmoronou? Bem, senhor. Em parte foi porque Lord Nalto era um egomaníaco inepto. Em parte porque a igreja se rebelou e denunciou a Ordem dos Amir, que era uma grande parcela da força de Ator. Em parte porque os militares estavam travando 3 guerras diferentes de conquista ao mesmo tempo. E em parte porque os impostos elevados fomentaram a rebelião em terras situadas dentro do Império. Eles também desvalorizaram a moeda, solaparam a Universidade da Lei Férrea e antagonizaram os Aderianos. Porém é mais complicado que isso, é claro. A expressão de Mestre Lorien se manteve inalterada, mas ele meneou a cabeça. Quem foi o maior homem que já viveu? Ilien. Mestre Mandrag? Mandrag tinha a barba escanhoada e o rosto liso, as mãos manchadas de uma centena de cores diferentes, e parecia todo feito de ossos e nós. Se você precisasse de fósforo, onde o obteria? Por um instante, seu tom foi tão parecido com o de Abint que me distraí e falei sem pensar. Com um boticário? Salvo o acesso a um boticário. Eu poderia retirá-lo da urina, se me dessem um forno e tempo suficiente. Quanto precisaria para obter 2 onças puras? Pelo menos 40 galões, mestre Mandrag, dependendo da qualidade do material. Quais são as 3 regras mais importantes do químico? Rotular com clareza, medir 2 vezes, comer em outro lugar. Mestre Kilvin? Kilvin tinha um jeito ceáldico, e seus ombros fortes e a barba negra e hirsuta me lembraram um urso. Certo. Como você faria uma lâmpada de combustão permanente? O que foi? A pergunta é minha.
Quem pergunta sou eu. E então, como você faria? Bem, provavelmente eu começaria por algum tipo de pêndulo. Depois faria uma conexão entre ele e... Crane! Não, assim não! Nada de simpatias. Não quero um candeeiro de brilho permanente. Quero um de combustão permanente. Sal de lítio? Não. Óleo de sódio queimando no recipiente fechado? Não. Droga. Fui murmurando coisas até parar. Os outros candidatos não tinham que lidar com perguntas desse tipo. Chega! Conversaremos depois. Elxadal. Levei um momento para me lembrar de que Elxadal era o professor seguinte. Virei-me para ele. Dal se assemelhava ao arquétipo do mágico sinistro, que parece ser um requisito de inúmeras peças aturenses de má qualidade. Olhos negros e severos, rosto magro, barba negra e curta. Apesar disso tudo, ele tinha uma expressão bastante amistosa. Quais são as palavras para a primeira conexão cinética paralela? Recitei-as fluentemente. Ele não pareceu surpreso. Qual foi a conexão que Mestre Kelvin usou agora há pouco? Luminosidade cinética capacitancial. Qual é o período sinódico? Da Lua? A pergunta parecia meio sem sincronia com as outras duas. Ele fez que sim. 72 dias e 1/3, senhor. Pouco mais ou menos. Mestre Remy. Quanto mercúrio seria necessário para reduzir 2 guilhos de enxofre branco? Uma das coisas que eu havia aprendido durante minha hora de observação silenciosa fora esta. Mestre Remy era o supremo cretino do grupo. Comprazia-se com o mal-estar dos estudantes e fazia todo o possível para atormentá-los e desestabilizá-los. Tinha predileção por perguntas traiçoeiras. Por sorte, essa era uma que eu ouvira usar com outros estudantes, sabe? Não se pode reduzir enxofre branco com o mercúrio. Bem... Presumindo que o senhor queira se referir ao enxofre vermelho, seriam aproximadamente 41 onças. Nomeie as 9 principais falácias. Simplificação, generalização, circularidade, redução, analogia, falsa causalidade, semasiologia, irrelevância... Fiz uma pausa, sem conseguir lembrar-me do nome formal da última. Ben e eu a chamávamos de nautismo, por causa do imperador Nauto. Aborreceu-me não conseguir recordar seu nome real, uma vez que eu lera em retórica e lógica ainda dias antes. Minha irritação deve ter transparecido em meu rosto. Remy lançou-me um olhar furioso quando parei, dizendo... Com que então você não sabe tudo, afinal. Eu não estaria aqui se achasse que não tinha nada a aprender. Remy abriu a boca, mas o reitor o silenciou com um olhar, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Pois bem, então. Creio... Eu também gostaria de fazer algumas perguntas. Disse o homem à sua direita. Tinha um sotaque que não consegui situar com exatidão. Ou talvez tenha sido por haver uma certa ressonância em sua voz. Quando ele falou, todos à mesa se remexeram de leve, depois se aquietaram, como folhas tocadas pelo vento. Mestre nomeador? Elodin era pelo menos uns 12 anos mais moço que os demais. Barba escanhoada e olhar profundo, estatura e compleição medianas. Não havia nada de particularmente notável nele, exceto seu modo de se sentar à mesa. Ora observando algo atentamente, ora no instante seguinte, entediado e deixando a atenção vagar pelas vigas altas do teto. Era quase como uma criança que tivesse sido forçada a se sentar com adultos. Senti o olhar de Mestre Elodin pousar em mim. Senti-o de verdade, reprimindo um arrepio. Sorrekaka Siyahu. Kremate. Tu? Quão bem você fala Siaro? Rieusa. Takrelara de Alatu. Não muito bem, obrigado. Quantos dedos estou levantando? Pelo menos um. Provavelmente não mais do que 6. Ele abriu um sorriso largo e tirou a outra mão debaixo da mesa. 2 de seus dedos estavam levantados. Balançou-os para lá e para cá, para que os outros professores os vissem, abanando a cabeça de um lado para o outro, de um jeito ausente e infantil. Depois, baixou as mãos sobre a mesa à sua frente, subitamente sério. Você sabe as 7 palavras que farão uma mulher amá-lo? Não? Mas elas existem. Elas existem. Mestre linguista?
Isso me parece cobrir a maior parte do mundo acadêmico. Você me perdoará se eu lhe perguntar algumas coisas de natureza menos erudita? Sem ter realmente escolha, concordei. Ele me deu um olhar demorado, que pareceu estender-se por vários minutos. Por que Abent não mandou uma carta de recomendação por você? Hesitei. Nem todos os artistas viajantes eram tão respeitáveis quanto a nossa trupe. Por isso, como era compreensível, nem todos os respeitavam. Mas duvidei que mentir fosse o melhor curso de ação. Ele deixou minha trupe há 3 anos. Não o vi desde então. Percebi que todos os professores me olharam. Quase pude ouvi-los fazendo as contas mentalmente, calculando minha idade de frente para trás. Ora vamos, disse Remy, com aversão, e se mexeu como se fosse levantar-se. O reitor deu-lhe uma olhada severa, silenciando-o. Por que você quer frequentar a universidade? Fiquei atônito. Era a única pergunta para a qual eu estava completamente despreparado. O que poderia dizer? 10 vezes 10.000 livros. O seu arquivo. Eu sonhava lê-los quando era pequeno. Verdade, mas demasiado infantil. Quero me vingar do Chandriano. Dramático demais. Quero me tornar tão poderoso que ninguém jamais possa ferir-me outra vez. Excessivamente assustador. Levantei os olhos para o reitor e me dei conta de que passara muito tempo em silêncio. Incapaz de pensar em outra coisa, encolhi os ombros e respondi. Não sei, senhor. Acho que também terei de aprender isso. O olhar do reitor assumira uma expressão de curiosidade, mas ele a deixou de lado e indagou. Há mais alguma coisa que você queira dizer? Tinha feito essa pergunta aos outros candidatos, mas nenhum a aproveitara. Ela parecia quase retórica, um ritual antes que os professores discutissem a taxa escolar do candidato. Sim, por favor. Tenho um pedido a fazer, além da simples admissão. Levei quase 3 anos para chegar aqui. Posso parecer jovem, mas tenho tanto ou mais direito a estar aqui quanto qualquer lordezinho rico que não saiba diferenciar o sal do cianureto, nem mesmo provando-os. Entretanto, neste momento disponho de 2 iotas em minha bolsa, e não há nenhum lugar no mundo em que eu possa conseguir mais do que isso. Não tenho nada de valor para vender que já não tenha vendido. Aceitem-me por mais de 2 iotas e não poderei frequentar a universidade. Aceitem-me por menos e estarei presente todos os dias, e todas as noites farei o que for preciso para me manter vivo enquanto estudo aqui. Dormirei em vielas e estábulos, lavarei louça por sobras da cozinha, mendigarei vinténs para comprar penas. Farei o que quer que seja necessário. Entretanto, aceitem-me gratuitamente e me forneçam 3 talentos para que eu possa viver e comprar o que for preciso para aprender de forma adequada, e serei um estudante como os senhores nunca viram outro igual. Ha! Se 1 a cada 10 alunos tivesse o ardor deste aí, eu lhes ensinaria com um chicote e uma cadeira ao invés de giz e louça. Foi a centelha para que todos começassem a falar ao mesmo tempo, em seus diversos tons pessoais. O reitor fez uma pequena cena em minha direção e eu me arrisquei a me sentar na cadeira postada na borda do círculo de luz. A discussão pareceu prosseguir por longo tempo, mas até 2 ou 3 minutos teriam parecido uma eternidade para mim, sentado ali enquanto um grupo de senhores debatia meu futuro. Não houve propriamente gritos, mas uma boa dose de mãos agitadas, a maioria por parte de mestre Remy, que parecia haver sentido por mim a mesma antipatia que eu nutria por ele. Não teria sido tão ruim se eu pudesse compreender o que eles diziam, mas nem mesmo meus ouvidos apurados de bisbilhoteiro de conversas alheias foram capazes de discernir o que falavam. A conversa cessou de repente, e o reitor olhou em minha direção, fazendo sinal para que eu me aproximasse. Fique registrado que Quoth, filho de Arliden, foi admitido na universidade para dar continuidade a seus estudos, no 43º dia do mês de Ex. Sua admissão no arcano dependerá da comprovação de que ele dominou os princípios básicos da simpatia. Seu patrono oficial será Kilvin, Artífice Mor. Sua taxa escolar é a que é estipulada no valor de menos 3 talentos. Senti um grande peso instalar-se dentro de mim. 3 talentos poderiam muito bem ser todo o dinheiro do mundo, a julgar por qualquer esperança que eu tivesse de ganhá-los antes de se iniciar o período letivo. Trabalhando em cozinhas, executando incumbências diversas em troca de vinténs, talvez eu pudesse economizar todo esse valor em 1 ano se tivesse sorte. Alimentei uma esperança desesperada de conseguir ponguear aquilo tudo em um tempo hábil,
mas sabia que essa ideia era exatamente isso, desesperada. As pessoas com esse tipo de dinheiro tinham consciência, em geral, de que não deviam deixá-lo dando sopa numa bolsa. Não percebi que os professores haviam saído da mesa, até que um deles se aproximou. Olhei para cima e vi o arquivista Moore me abordando. Lauren era mais alto do que eu teria imaginado, tinha perto de 2 metros. O rosto e as mãos compridos faziam-no parecer quase espichado. Ao perceber que dispunha de minha atenção, ele perguntou: Você disse que o nome do seu pai era Arliden? Fiz a pergunta com muita calma, sem qualquer indício de pesar ou desculpa na voz. Súbito, fiquei com muita raiva de ele frustrar minhas ambições de ingressar na universidade e, em seguida, aproximar-se para indagar sobre meu pai morto, com a facilidade de quem desse bom dia. Sim. Arliden, o bardo? Meu pai sempre havia pensado em si mesmo como artista de trupe. Nunca falara de si como bardo ou menestrel. Ouvi-lo mencionado dessa maneira me irritou ainda mais, se é que isso era possível. Não me dignei responder. Fiz apenas um único aceno ríspido com a cabeça. Se ele julgou concisa a minha resposta, não demonstrou. Eu estava me perguntando em que trupe ele se apresentava. Ah, o senhor estava se perguntando. Bem, talvez possa indagar-se um pouco mais. Estou preso na ignorância neste momento. Creio que o senhor pode suportar um pouquinho dela por algum tempo. Quando eu voltar, depois de ganhar meus 3 talentos, talvez o senhor possa me perguntar de novo. Sua reação foi mínima. Só muito depois descobri que despertar alguma reação em Mestre Lauren era mais ou menos tão provável quanto ver uma pilastra de pedra dar uma piscadela. Ele pareceu vagamente intrigado a princípio. Depois, levemente surpreso. Então, quando fuzilei com os olhos, deu um sorriso tênue e fino, e em silêncio entregou-me um pedaço de papel. Desdobrei-o e li. Dizia: Quote, período letivo da primavera. Taxa escolar, menos 3 tal. Menos 3 talentos. É claro. Senti-me inundar de alívio. Como se uma grande onda tivesse arrastado para longe as pernas que me sustentavam. Sentei-me de repente no chão e chorei.